Deus fiel, minha vida está em ti, meus dias em tuas mãos. Posso crer, meu Deus é um fogo que me defenderá. Deus louvarei até chegar o dia em que o Senhor virá. O inimigo cairá diante do meu Deus fiel. Deus fiel, minha vida está em ti, meus dias em tuas mãos. Posso crer, meu Deus é um fogo que me defenderá. Deus fiel, eu sei que tu és meu e eu sou teu, eu sou teu. Eu sei que és fiel pra sempre e sempre. Deus fiel, minha vida está em ti, meus dias em tuas mãos. Posso crer, meu Deus é um fogo que me defenderá. Deus fiel, Deus Meu Deus é fiel, tu és fiel, tu és fiel. Meu Deus é fiel, tu és fiel, tu és fiel. Meu Deus é fiel, tu és fiel, tu és fiel. Olá, queridos, graça e paz. É um prazer sempre podermos estar juntos para meditarmos juntos a palavra de Deus. E, infelizmente, nesse momento, a gente está terminando o nosso processo de mudança física do templo.
E por causa disso, a gente não tem podido, não é, realizar os cultos presencialmente, independente da questão da pandemia ou não. Então eu queria, assim, primeiro agradecer você, né, por todos os cuidados que você tem tido e tiveram até aqui, mas recomendar que nesse período difícil que nós estamos atravessando, que a gente não descuide, não é? Que a gente realmente continue se cuidando, fazendo tudo aquilo que nos é pedido, não é? Porque isso é bênção para a nossa vida, né? Obediência às autoridades também, né? Então a questão de lavar as mãos, né? A questão do álcool gel, a questão do distanciamento social, aquilo que eu sei que vocês já sabem, não vou ficar aqui repetindo tudo isso, mas que vocês continuem, eu incentivo e encorajo vocês a permanecerem fiéis a esse tipo de comportamento, de obediência às autoridades, porque isso é bênção de Deus para a nossa vida, ok? Então, mas eu de qualquer maneira, assim como pastor, eu quero agradecer, porque quando nós estávamos no outro prédio, né, vocês muitas vezes deram um excelente exemplo, eu espero que isso continue, né, que a gente não se descuide disso, porque, né, também nós estamos preservando a nossa saúde, né, isso é extremamente importante, tá bom? Eu quero, assim, falar para vocês hoje de uma palavra, não é? Bem simples, ela é muito básica, mas ela é muito importante. Então, como ela tem alguns pequenos detalhes, então você seja muito atento, porque tem às vezes um toquezinho aqui, é uma palavrinha ali, é um detalhezinho aqui, que vai fazer a diferença, tá certo? Então, qual que é o alvo de Deus nesses dias? Transformar todas as nossas dificuldades em milagres. Por isso, nós precisamos, como igreja, crescer na graça, crescer no conhecimento de Deus e também crescer no seu poder. O Senhor nos deu o seu Espírito Santo exatamente para quê? Para que a gente pudesse saber as coisas que Ele já nos concedeu. Porque Deus já nos concedeu muitas coisas que já é nosso direito, já está conosco, não necessita de mais nada, mas a gente não usa, né, isso, né, não coloca isso por obra, não coloca em prática e perde de experimentar. Então, nossos corações, eles precisam daqui para frente, mais do que nunca, estar muito dispostos a receber a palavra de Deus e a sua revelação. Então, nós temos que estar muito atentos sempre que nós ouvimos uma palavra de Deus, né? Seja quem for que esteja ministrando, e a revelação que está por detrás daquela palavra que nós estamos ouvindo, tá ok? Uma das coisas importantes que a gente precisa se lembrar e saber é que Deus, e a gente precisa saber e vivenciar na prática, como eu estava dizendo há pouco, é que Deus, além de ser o nosso Salvador, Ele também é aquele que nos cura, é aquele que nos liberta, né, das opressões malignas, do poder maligno, e Ele é o mesmo Deus que continua fazendo milagres, quer dizer, os milagres são parte do processo de Deus para as nossas vidas. Então o Espírito Santo justamente quer fazer esse papel, ele quer ensinar ao povo de Deus que esse poder divino, ele nos é dado também para enfrentar e superar as crises. Então isso é extremamente importante, me perdoe estar repetindo isso. Então veja bem, além de tudo, né, do propósito de Deus, de nos salvar, de ser o nosso Salvador, Ele também quer o quê? Ser aquele que nos cura, né, manifestar o seu poder curador na nossa vida, né, em termos de saúde e tudo mais, não só saúde física, mas saúde emocional. E um outro aspecto também importante, não é? Que Ele é aquele libertador, aquele que nos liberta das opressões malignas que muitas vezes nós sofremos, não é? E é o mesmo Deus que continua fazendo os mesmos milagres, e ainda maiores Ele vai fazer, que é a promessa dEle, né? E agora, tudo isso, não é? É importante, isso nós sabemos, mas o Espírito Santo quer dar a conhecer mais profundamente para você e para mim, não é? Que também esse poder, ele nos é dado, ele nos é concedido gratuitamente por Deus, para que a gente possa enfrentar e superar as nossas crises, as dificuldades que nós estamos passando. Então, eu quero falar do primeiro ponto, né, dentro desse aspecto. Na nossa caminhada, nós vamos enfrentar desertos. E nós precisamos aprender a superar esses desertos. Não basta a gente ficar lá no meio do deserto, se lamentando, reclamando, nós precisamos aprender a superar esses desertos. Então eu vou ler um texto que está na palavra de Deus, em Êxodo, capítulo 15, versículo 22, diz assim a palavra do Senhor. Depois fez Moisés partir os israelitas do Mar Vermelho e saíram ao deserto de Sur, e andaram 3 dias no deserto e não acharam água. Preste muita atenção nessa leitura, eu vou repetir o texto bíblico. Depois fez Moisés partir os israelitas do Mar Vermelho, e saíram ao deserto de Sur. Então eles saíram do Mar Vermelho, né? Daí todo aquele episódio que eles se experimentaram, e foram em direção a Sur. E andaram, a Bíblia diz, 3 dias no deserto, e não acharam água. Ok? Bom, a própria palavra deserto já nos lembra, nos remete ao quê? Ao entendimento de que aridez, solidão,
perigos, dificuldades, adversidades, né? Batalhas. Então, quando estamos falando de deserto na nossa vida, nós pensamos nessas coisas, né? Na solidão, nos perigos, nas adversidades, enfim, ok? E a Bíblia nos ensina que o próprio Deus foi à frente deles. Por quê? Porque passar pelo deserto fazia parte do caminho que Deus havia determinado para aquele povo. Então, muitas vezes, nós passamos, né, ou estamos passando, ou podemos vir a passar por desertos, e nós temos que entender exatamente isso, que Deus vai à frente sempre. Sempre está conosco no deserto, nós nunca estamos sozinhos, tá certo? E nós temos que entender que esses desertos são parte do caminho de Deus, são parte do propósito de Deus para as nossas vidas, tá ok? Só que nessa parte do caminho, o que acontece, né? Quando nós estamos atravessando o deserto, como aconteceu com esse povo? Eles aprenderam algumas coisas. Deus deu a oportunidade deles de aprender coisas do tipo. Primeiro, vou dar alguns exemplos aqui. Aprender o poder que existe no louvor e na adoração. Uma outra coisa que eles também aprenderam é como desenvolver a fé. Que não basta você receber, quando você se converte, uma medida de fé que todos nós recebemos, né? Deus nos dá, quando nós nos convertemos, uma medida de fé. Mas essa fé precisa ser edificada, ela precisa ser desenvolvida, ela precisa ser, e aí que nós temos que entender. Então, primeiro, eu disse, né, aprender sobre o poder que tem o louvor, não é? Segundo, desenvolver a fé. Terceiro, aprender a ter intimidade com o Senhor, ok? E também conhecer a provisão sobrenatural do Deus Todo-Poderoso, mesmo nas circunstâncias difíceis. Então, experimentar a provisão sobrenatural de Deus, o poder de Deus sendo manifesto. E foi o que eles experimentaram. Lembra lá no deserto? O maná, não é? E tudo mais, toda a provisão, a água da rocha e tudo mais que eles experimentaram, ok? A Bíblia nos ensina alguma coisa a respeito desse lugar chamado Deserto de Sur. Nós vemos que eles foram em direção ao Deserto de Sur. A palavra Sur, no hebraico, ela vem de um termo que significa parede, correto? Ou seja, dando aquela ideia de que é algo que precisa ser superado. Então eles tiveram que passar por um teste de fé. E aí muitas vezes, irmãos, nós nos acomodamos nisso, nós achamos que a nossa fé, né, não vai ser testada nunca, que basta eu crer e acabou. Mas não é? A fé ela precisa ser testada, né, para ver se ela é aprovada, não é? Então eles passaram por um teste de fé. Eles andaram 3 dias no deserto e não encontraram água. Então, uma situação, né, como essa pode facilmente o quê? Produzir no coração das pessoas o quê? Questionamentos, dúvidas, incertezas. Então a pessoa começa a ter muito problema, não tem saída, não vê perspectiva, então começa o quê? Duvidar de tudo, começa a questionar, começa a desanimar, né? E tudo isso vem. Então a gente tem que ter muito cuidado, e essa é a minha recomendação agora para você, com as murmurações. A gente sabe que Deus odeia a gente que fica reclamando. Murmuração, tá certo? Por isso, quanto mais você caminhar, quanto mais você calar, quanto mais você murmurar e ficar expressando as suas insatisfações, mais amarga a caminhada se torna. E é isso que às vezes a gente não entende. Por isso que Deus pede que a gente não murmure, não é? Porque isso é muito sério, tá ok? O problema também da murmuração é que muitas vezes ela faz nos levar a agir em rebelião, falar teimosamente contra o Senhor, ok? Então vamos ver um pouquinho mais aqui, tá ok? Vamos ver Êxodo capítulo 15, versículos de 23 até 24. Eu vou fazer a leitura aqui. Êxodo capítulo 15, versículos de 23 a 24. Então chegaram a Mara, mas não puderam beber das águas de Mara, porque eram amargas. Como o próprio nome, Mara significa amarga, né? Por isso chamou-se o lugar de Mara. E o povo murmurou contra Moisés, dizendo: que temos para beber? Então eu vou recapitular um pouquinho para ficar bem fixado esse entendimento. Então, eles chegaram nesse lugar chamado Mara, mas eles não puderam beber das águas que haviam ali, né? Veja, eles estavam caminhando 3 dias sem encontrar água. Agora eles encontram água, mas aquelas águas não estavam boas para se consumir, né? Para beber. Por quê? Porque eram águas amargas, como o próprio nome diz. Tá, ok? Então o que o povo fez? Foi reclamar com Moisés, né? Ele começou o quê? Murmurar contra Moisés, diz a palavra de Deus. E a pergunta e o questionamento: e agora, Moisés? O que a gente tem para beber? Você trouxe a terra aqui, alguém está nesse deserto todo aqui, morrendo de sede aqui, o que a gente tem para beber? Entende? Então nós temos que entender que a palavra amargo é um adjetivo de sabor.
né? Sabor amargo é um adjetivo, né? Que vai especificar o que é. É um adjetivo de sabor. Então, diante dessa situação amarga, eles murmuraram e eles falaram teimosamente contra o Senhor, né? E contra Moisés também, tá certo? Então, nós temos que entender e tomar cuidado, porque essas situações amargas da nossa vida, elas fazem com que a gente se rebele muitas vezes contra Deus, ou que a gente entre num processo de murmuração, até injusto contra Deus, ou às vezes até contra no caso de Moisés, né? Que se levantaram contra ele, se rebelaram contra a liderança sem necessidade, ok? Nós temos que considerar também mais um outro ponto, tá certo? Que eles tinham acabado de experimentar uma grande vitória. O que tinha acontecido logo antes desse episódio aqui de Mara? Eles tinham visto, ao vivo e a cores, como se diz popularmente, um dos maiores milagres que a Bíblia tem registrado. O que eles viram? Deus abriu o mar vermelho diante deles, para que eles pudessem passar, como diz a Bíblia, a pé enxuto, a passar a seco. E com seus próprios olhos, aquele povo teve a oportunidade de ver o exército inimigo, ou seja, ser destruído, o exército de Faraó ser destruído. Então Deus não apenas, manifestou diante dos olhos dele, a vitória, eles já tinham passado por uma vitória enorme, não havia razão para estarem tão incrédulos nesse momento, mas infelizmente eles reagiram assim conforme nós já acabamos de ver. E o que aconteceu, fazendo aqueles questionamentos, o que a gente tem para beber, aquela coisa toda. Então Deus abriu o mar vermelho para que eles passassem a pé enxuto lá para outro lado, e o que aconteceu? Viram também com seus próprios olhos a derrota, a destruição do exército de Faraó, ou seja, dos inimigos. Então, infelizmente, as Escrituras, elas nos ensinam que foi a queixa contínua, que não permitiu que o povo de Israel superasse rapidamente o deserto. Então, aquele período de deserto, Jesus ficou 40 dias no deserto, o povo ficou 40 anos, olha a diferença, Agora, o que determina o tempo de deserto, tem muito a ver conosco, Essa queixa contínua, certo? Essa reclamação contínua, impede que o deserto seja uma travessia mais rápida. Ou seja, ele atrasa, vai atrasando, você vai reclamando, você vai ficando girando em círculos, vai atrasando a sua vida, entendeu? Então, o maior obstáculo, é isso que eu quero falar agora para você, não é o deserto em si, mas a dureza do coração do povo, que fez com que eles reclamassem contra Deus e contra a vontade de Deus. Então, eu vou só recapitular isso. Então, o maior obstáculo, preste atenção, não era o deserto em si. E o maior obstáculo na sua vida, na minha vida, às vezes não é o deserto que você e eu podemos estar atravessando no momento, ou possamos vir a atravessar em qualquer momento, ou que já atravessamos no passado. Mas é a dureza do coração, essa atitude errada. Eu sempre digo para você, presta muita atenção, Deus sempre, Ele vai olhar para a sua reação. Toda circunstância, toda prova, que você está passando, uma tribulação e tudo mais, Deus, a primeira coisa que Ele vai olhar é para a sua reação, porque a sua reação é que vai determinar se você crê nele ou não. E isso é muito sério, tá ok? Então, cuidado para numa situação dessa você não reclamar de Deus e da vontade de Deus para a sua vida, tá ok? Um outro ponto que eu quero falar para vocês é Deus é quem transforma a nossa adversidade numa grande vitória. Ou seja, toda dificuldade, toda adversidade, todo problema, Deus é especialista e é Ele quem transforma, não é você quem transforma, não é o seu esforço, não é nada. Isso que nós temos que entender, que nossa atitude correta faz com que Deus transforme toda aquela adversidade, toda aquela luta, todo aquele problema, toda aquela dificuldade numa grande vitória. Vou mostrar uma base bíblica para você, Êxodo 15, 25. Olha o que diz a palavra do Senhor. E Moisés clamou ao Senhor, e o Senhor mostrou-lhe uma árvore que lançou nas águas, e as águas se tornaram doces. Ali lhes deu estatutos e uma ordenança, e a palavra de Deus diz, e ali os provou. Você vai me permitir, não quero cansar você, mas eu quero reler esse texto. Ok? Êxodo capítulo 15, versículo 25. E Moisés clamou ao Senhor. Então Moisés não reclamou, ele clamou. Olha a diferença aí, E o Senhor mostrou que uma árvore, e que lançando aquela árvore nas águas, as águas que eram amargas se tornavam águas doces. Olha que coisa tremenda, olha que milagre tremendo.
E a Bíblia diz que ali Deus deu estatutos, não é, para eles. E também deu uma ordem. E ali Deus os provou. Ok? Então, analisando isso que nós acabamos de ler, nós temos que levar em consideração alguns aspectos muito importantes. Primeiro deles, diante de qualquer obstáculo, de qualquer dificuldade, a primeira coisa que você e eu temos que fazer é o quê? Nos voltarmos para a presença de Deus. É priorizar isso. A gente prioriza nessa hora, quer falar com um, quer falar com outro, a gente fica se agitando, querendo se apoiar em alguém que muitas vezes vai nos servir até de muleta só apenas, né? E Deus não quer isso para nós. Então a Escritura nos diz, Moisés clamou ao Senhor, e essa é a coisa certa que nós devemos fazer no meio das adversidades, ok? Então não gasta a sua energia reclamando, que às vezes o que a gente faz é isso, a energia que a gente poderia estar gastando para clamar a Deus, né? Reivindicar e ter comunhão com Ele, ouvir a sua voz, a gente fica gastando aquela energia todo reclamando. Então, invista as suas energias daqui para frente, quando você estiver diante das dificuldades, para buscar a Deus. Então, o que o Senhor fez? O Senhor mostrou para Moisés o que fazer. Isso é que nos ensina a palavra de Deus, que é na presença de Deus que vem a revelação do que fazer. Moisés, eu tenho certeza que naquele momento ele jamais imaginou que se ele pegasse, não é, uma árvore e jogasse lá naquelas águas, as árvores iam transformar de águas amargas, ou seja, impróprias para o consumo, impróprias para beber, e uma água potável, digamos assim, só para você me entender, ok? Então, o que aconteceu? Deus teve que dar uma revelação, e a superação do seu problema e do meu problema, não é? E das nossas dificuldades, assim como de todas as pessoas que caminham, seria o quê? Buscar a Deus, Deus vai dar a estratégia, você obedece àquela estratégia de Deus, e a resposta vem, e o milagre acontece. O problema é que a gente, aqui é um detalhezinho, eu disse que a palavra era simples, mas disse, acenei para alguns detalhes, e aqui é esse detalhe que eu quero deixar para você, tá ok? Com a revelação e a direção de Deus, você vai superar, você vai vencer todas as suas dificuldades. Posso ouvir um aleluia mesmo da sua casa? Glória a Deus, né, irmãos? Então é bênção, é maravilha, entende? São pequenos detalhes, são pequenos toques, e essa palavra até o final ela vai ser assim, tá ok? Então fica atento aí, continua atento aí, continua comigo aqui, tá ok? Outro ponto é Deus quem transforma a nossa dificuldade num grande milagre. Eu de alguma maneira já antecipei um pouquinho, né? Ok? Então a Bíblia nos diz que as águas se tornaram doces, é o que a palavra, estou vendo aqui a palavra, as águas se tornaram doces. Ok? Então, o que está nos querendo dizer a palavra de Deus? Que esse gosto amargo, não é? Que pode estar acontecendo, né? Uma situação que está trazendo um gosto amargo na sua vida, ele pode se transformar num sabor doce. O sabor que está amargo, ele pode se transformar num sabor doce. Agora, o que nós temos que entender, e que muitas vezes nós não nos atentamos, ou talvez desconhecemos, é que Deus tem, frequentemente, em meio à amargura, escondido, vamos dizer assim, sabores doces e maravilhosos que são só conhecidos quando a gente vai poder, quando a gente buscar, não é? Ou seja, a gente só vai experimentar esses sabores, né, doces, maravilhosos que estão escondidos quando a gente buscar a Deus, encontrar em Deus a resposta da sua soberana vontade. Eu vou repetir isso porque é uma coisa tão simples, tão óbvia, mas é tão importante. Por detrás de todo esse amargor, esse sabor amargo das circunstâncias difíceis, não é? Que a gente muitas vezes enfrenta, Deus tem ali escondido por detrás de tudo isso, que você ou muitas vezes não vemos com os olhos naturais, mas o que? Sabores doces maravilhosos. Agora, você só pode conhecer esses sabores doces, né? Isso vale para você, claro que vale para mim também, óbvio. Que eles só são conhecidos e só são provados, experimentados, quando a gente busca a Deus, encontra em Deus a resposta para a vontade soberana dele. E aí sim, ok? Então é muito importante notar que a Bíblia nos diz, ali diz assim, ali lhes deu estatutos e uma ordenança e ali os provou. Estou lendo a parte final do versículo. Ali lhes deu estatutos e uma ordenança e ali Deus os provou, né? Então Deus sempre nos prova, ok? Deus sempre nos prova, de tempos em tempos Ele nos prova. E quando isso acontece, o alvo de Deus é ver como você vai reagir
diante das circunstâncias difíceis que você está enfrentando na vida, ok? E que Ele está permitindo que você passe. Então, Deus está atento à sua reação, porque a sua reação, não é? Ela demonstra se você crê de fato ou não, se você está confiando em Deus ou não. Porque quando você está dizendo que está confiando em Deus, falando, glória a Deus, aleluia, tudo bem, tudo muito bonito, mas só que chega uma hora, irmãos, que a coisa aperta, quando surge uma bomba, estoura, a gente às vezes sai, se desestrutura, e já fica insatisfeito, já começa a reclamar, e aquela, né, aquela cena toda, né, muitas vezes uma atitude até imatura, bem infantil a gente tem, e Deus está olhando ali, ok? Como é que você reage às circunstâncias? Isso para Ele é extremamente importante, tá, ok? Então, todos nós não estamos livres de sermos tentados a murmurar, né? Você não está livre de vez em quando, né, ser tentado a murmurar, a reclamar, a ficar com raiva, a desanimar, a querer voltar para trás, a querer desistir, ou coisa assim. Ou nós podemos também, ao contrário disso, fazer a coisa certa, que é buscar Deus, fazer a sua vontade, agir com sabedoria e a força de Deus. A força que só Deus pode te dar, só Deus pode me dar. Então não é com a nossa força que nós vamos vencer, isso tem que ficar muito claro, isso tem que estar no nosso DNA já. Não é com a sua força, não é com essa capacidade humana, com as suas mirabolantes ideias, não é? Nem as minhas, não é? Não. Então nós podemos ser tentados, mas podemos ser livres disso tudo, né? Se nós atentarmos para aquilo que Deus tem nos falado, né? Que Ele nos dá. Então, um outro item também que eu quero falar para vocês, que eu anotei aqui, é sempre a cura em Deus para o seu povo. Deus sempre tem cura para o seu povo. Ok? Onde você estiver, repita comigo. Deus sempre tem uma cura para a minha vida. Diga isso, declare isso mesmo. E tem mesmo. Não é simplesmente para você ficar repetindo que nem papagaio. Realmente, Deus tem mesmo. Eu vou ler Êxodo capítulo 15, versículo 26. Olha o que diz a palavra do Senhor. Olha o Senhor falando. Se ouvires atento a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante de seus olhos, e inclinares os teus ouvidos aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma das enfermidades sobre ti que pus sobre o Egito, porque eu sou o Senhor que te sara. O que Deus está falando? Eu vou repetir o texto, até para que a gente, né, vamos comer o boi aos bifes agora, né, como eu costumo brincar sempre. Se ouvires atentamente a voz do Senhor teu Deus, então Deus fala, se você ouvir a minha voz, tá certo? Se você fizer aquilo que é reto aos meus olhos, se você inclinar os seus ouvidos para os seus mandamentos e guardar todos os meus estatutos, Deus está falando, nenhuma das enfermidades porei sobre ti, que pus sobre o Egito. Então aquelas enfermidades que aconteceu lá no Egito, não viriam sobre eles. Da mesma forma, vale essa palavra para nós hoje. Porque eu sou o Senhor que te sara. E Ele deixa bem claro, quem te sara, quem te cura, sou eu. Aleluia. Glória a Deus, né? Maravilhoso isso tudo, né? Então, Deus mostra a sua glória, e aí mais um outro ponto importante que eu quero destacar, exatamente, especialmente nos momentos difíceis da nossa vida. Naqueles momentos mais difíceis, mais complicados, onde não tem perspectiva. Né? Eu já vivi, certamente você viu vários momentos na vida, tem horas que você até está com um problema grave, mas você tem já uma luz, você fala, vou fazer assim, vou fazer assado, né? Ok? De repente você está com um problema financeiro, você fala, de repente eu vendo meu carro, você já começa, né, a se mobilizar. Mas há momentos na vida que você não tem nada. E às vezes você não tem nenhuma perspectiva, não tem sinal, você pede ajuda, pede que orem para você, as pessoas oram, você ora também, você busca Deus, você jejum, você vai e não tem resposta nenhuma. E se você clamar por Deus, parece que Ele está mudo, parece que Ele está calado, não responde. É um desespero esses momentos. Mas o que eu quero que você entenda é que quando esses momentos chegam nesse nível, é um momento especial para Deus manifestar, para Ele revelar de fato a sua glória, na sua vida, na minha vida, na vida do seu povo, de uma maneira geral. Tá certo? Então, através da palavra de Deus, nós podemos ver que Deus sempre manifesta o seu poder, não é? A sua glória, mas tem a hora certa para isso acontecer. As Escrituras nos ensinam o quê? Que aquele povo estava no deserto, 3 dias sem água. Você imagina, no deserto ainda 3 dias sem água. Né? 3 dias sem água já o sufoco, agora no deserto ainda, com aquele calor absurdo. Entende?
Então o que aconteceu? Lá eles encontraram o quê? Águas amargas, que não podiam ser bebidas, tá certo? Mas foi lá mesmo, nesse mesmo lugar onde tinham aquelas águas que eram problemáticas, né, que era impossível de se beber. O que aconteceu? Foi lá mesmo que o Senhor manifestou o quê? O seu poder, que Ele manifestou a sua glória, transformando aquelas águas amargas em águas doces. Louvado seja o nome do Senhor, né? Coisa maravilhosa, né? Outra coisa interessante, não é? Curiosamente, a gente ouve que Deus é Jeová Rafá, o Deus que cura, né? Nós sabemos disso, né? E curioso que Jeová Rafá, que significa o Deus que cura, que nós acabamos de dizer, aparece aqui na Bíblia pela primeira vez. É a primeira vez que Jeová Rafá se manifesta, digamos de uma maneira clara, né? Isso então foi mais que uma revelação para o povo de Deus. É mais um aprendizado. Você vai dizer, que aprendizado, pastor? Eu vou te dizer agora. Situações difíceis são muitas vezes o cenário ideal para que Deus revele. Deus ama fazer isso. Aquela situação impossível, como era aquela da travessia do Mar Vermelho. Você imagina, não? Eu às vezes me ponho no lugar de Moisés, nossa, sei lá, frio na barriga, nossa, esse horror, né? Mas o que acontece? Nesse instante, onde o cenário é o mais trágico possível, o mais assim, impossível, digamos assim, na nossa lógica, no nosso entendimento, de ser mudado, Deus pode, em questão de segundos, uma fração de segundos, né, mudar toda a questão e se revelar. Ok? Agora, por que será, né, e aqui fica uma pergunta, por que será, e eu sempre tive essa curiosidade também, que o Deus que cura, o Jeová Rafá, que é o Deus que cura, se manifestou diante do seu povo adoçando águas amargas? O que isso tem a ver? Né? Por que adoçou águas amargas? Né? Não sei, é engraçado, tem umas coisas que são interessantes, a gente, claro, tem sempre um aprendizado, mas às vezes, se a gente for muito a fundo, talvez não tenha muito sentido para a gente, tá certo? Mas deixa eu te falar uma coisa, né? Eu também não sabia disso, mas recentemente eu aprendi que nessa área, né, nessa região, né, de Mara, onde estava ali, é uma região costeira, e é uma região muito próxima do Mar Morto, né? Alguns dos irmãos que estão me ouvindo já foram, né, a Israel, né, alguns foram até conosco, né, em viagem, e, né, entraram no Mar Morto, né, e você flutua. Por quê? Porque a salinidade é muito alta, o grau de salinidade é muito alto, ou seja, né, é uma região muito rica em sódio, tá certo? E não é sem razão que ela é chamada Mar Morto, por quê? Não tem vida, tá certo? Não tem vida ali, nada prospera ali, exatamente por isso, né? Pelo menos até o momento, mas Deus tem planos com o Mar Morto, mas vamos deixar isso para outro momento. Então esse episódio nos permite ver o quê? Que onde o nosso Deus está, Ele pode trazer vida do nada, Ele pode, né, da morte trazer vida, gerar vida, tá certo? Que no meio do deserto, Deus pode florescer um jardim maravilhoso, no meio do deserto, tá certo? Que no meio das suas dificuldades, Deus pode mostrar também a sua glória. Nas suas dificuldades, nas minhas dificuldades, Deus manifestar a sua glória. Que no meio da maldição, Deus pode estabelecer a bênção, transformar, e Ele é especialista nisso, em transformar a maldição em bênção. E Deus tem um prazer enorme em que a gente seja abençoado. Então, está muito claro, né? Ele pode estabelecer, então, a sua bênção aí. Porque tudo é possível para Ele, né? Não há nada que seja difícil para o nosso Deus. Ele mesmo diz, tem alguma coisa difícil para mim? Não, quer dizer, no caso de Deus falando, né? Ok? Não tem nada difícil para Ele, não é? Ok? Um quarto ponto que eu queria ressaltar é que quando o caminho se torna difícil, Deus o que faz? Ele renova as forças da gente. Até isso Ele cuida, meu irmão. Você já parou para pensar nisso? O negócio está difícil, está lá meio que se arrastando, está pesado, né? Parece que o negócio, né, não vai, né? Ok? E caminho difícil, Deus vem e renova as forças. Então a palavra de Deus, ela nos permite ver o quê? Que o povo de Israel estava cansado e desanimado. Dada essa circunstância, imagina, faltando água, eles estavam cansados e desanimados. Mas Deus não só adoçou as águas, agora preste atenção nisso. E a gente enfatizou que as águas que eram amargas se tornaram doces. Maravilha, perfeito, ok? Mas o que eu quero chamar a sua atenção é exatamente por isso. Além, né, de Deus adoçar as águas, Ele os levou para um lugar chamado Elim. Eu vou ler o texto, está em Êxodo, capítulo 15, no versículo 27. Olha o que diz a palavra do Senhor. Então vieram a Elim.
E havia ali 12 fontes de água e 70 palmeiras. E ali se acamparam junto às águas. Ok? Eu vou ler de novo. Então vieram a Elim, e havia ali 12 fontes de água e 70 palmeiras. E ali se acamparam junto às águas. Esse 12, né, é um número importante na Bíblia, né? Imagina, tinha uma fonte para cada tribo, né? Eram 12 tribos, olha, ok? E 70 palmeiras, né? E assim, tudo bem, ok? Então a gente vê vários aspectos importantes. Então vamos entender essa última revelação aqui, para que a gente possa entender antes de nós concluirmos a nossa mensagem. Então, eles foram então para Elim, tá certo? O que significa a palavra Elim? A palavra Elim no hebraico significa árvores grandes, tá certo? A palavra de Deus, ela menciona que eram 12 fontes de água. E eram águas que não estavam estagnadas, não eram águas que estavam lá, choca, como a gente diria, né? A água choca, né? Uma água estagnada, água apodrecendo ali. Eram águas que estavam fluindo. Eram 12 fontes que nos levam a concluir, né? Como eu disse, que poderia ser uma para cada tribo. O que nos revela também a provisão de Deus, quer dizer, Deus se preocupou, né, em prover todas as necessidades dos seus filhos. Então a coisa caminhou passo a passo. Mas eu quero mostrar para você em cada um desses passos, não é? Que eu sei que esse texto ele é bastante conhecido, eu não quis enfocar aquilo que todo mundo normalmente enfoca, mas quis enfocar esse aspecto, para você ter essa visão, ok? Dessa provisão de Deus em todos os sentidos, ok? O que aconteceu então? A Bíblia diz que Israel parou ali por um tempo. Ali eles descansaram, ali eles renovaram as suas forças para poder continuar cumprindo o quê? O plano de Deus, que era conquistar a terra prometida. Então veja bem, nesse meio também Deus tem tempos de descanso, descanso nesse sentido, de renovar as nossas forças, não é? Então Deus está preocupado também com isso, faz parte do processo. E às vezes nós não queremos parar, a gente quer insistir nas nossas atitudes, eu vou fazer, vai dar certo, achando que o nosso esforço em algumas horas, claro, em tudo há um esforço nosso, a nossa participação, mas há coisas que estão determinadas para que Deus faça por nós. E até Ele providenciou o quê? Descanso para que eles renovassem as forças. Por isso que Jesus disse, né? Vinde a mim todos vós estáis cansados, que estáis sobrecarregados, estáis oprimidos sobre o fardo, que eu vos aliviarei. Você veja bem, Deus tem essa preocupação em cada detalhe, querido. Okay? E às vezes a gente não consegue enxergar dentro do mesmo fato, como a gente está vendo aqui, todos esses cuidados de Deus, que é o que eu estou querendo agora ressaltar para você, tá bem? Então, eu queria dizer para você mais o seguinte, essa palavra, ela nos permite concluir o quê? Que por mais que difícil que seja o caminho, o Senhor sempre vai estar ao nosso lado. E vai estar ao nosso lado para cuidar de nós, para nos dar sustento e provisão também. O sustento e a provisão também fazem parte da bênção de Deus, do pacote, né? De bênção de Deus, né? Nós temos que lembrar que o Senhor, Ele é o nosso pastor. Ele sempre vai nos guiar para onde? Para pastos verdejantes, para águas tranquilas. E esse é o desejo do coração dele, foi o que ele fez com esse povo, lá no Antigo Testamento. Dirigiu o povo, o quê? Né? Para os pastos verdejantes, para eles poderem descansar e para as águas tranquilas. Ou seja, tinha as palmeiras, tinha a sombra, né? Ok? E tudo mais. Então, não se esqueça disso. O Senhor, Ele cuida de nós, dos seus filhos. Ele manifesta a sua glória através dos seus milagres. Tá? Deus, Ele não muda. Ele mesmo diz isso, eu, o Senhor, não mudo. Né? Ele está no meio do seu povo. Ele está no meio de nós. Ok? Guiando e protegendo sempre a nossa vida. E mesmo por detrás de todos os obstáculos, difíceis, grandes, pequenos, médios ou de qualquer tamanho, de todos os obstáculos, de todas as dificuldades, né? De todos os aborrecimentos, de todas as tristezas e tudo mais, o Senhor sempre tem guardado ali escondido, né? Ok? Uma grande vitória para a sua vida, em nome de Jesus. E ao encerrar essa palavra, querido, eu quero realmente desejar que ao entender isso, essas coisas tão simples que a gente falou hoje, mas que a profundidade dessa palavra, ela impacte a sua vida agora. Que o Senhor toque seu coração e haja uma unção poderosa sobre a sua vida. E em nome de Jesus seja repreendido todo o poder de Satanás, todo o filho do inimigo.
E que o Senhor alcance você onde quer que você esteja e toque na sua vida, seja no seu interior, nas suas emoções, curando, libertando, tirando toda a passividade, todo o medo, toda a tristeza, toda a mágoa, todo o ressentimento. Seja na área espiritual também, libertando de qualquer opressão maligna, de insônia, perturbação na mente, qualquer coisa semelhante, medos, inseguranças. Que o Senhor esteja operando na sua vida também na parte financeira, trazendo provisão, como Ele é o nosso provedor, é o Jeová Jiré, o nosso provedor, o Deus de toda a provisão que Ele é. Que o Senhor alcance você onde você esteja e que o Espírito Santo te encha agora e preencha todos os vazios que possam ter sido deixados pelo mal agora, trazendo revelação, trazendo entendimento, trazendo graça, e que isso faça com que acontecer na sua vida aquilo que aconteceu com aquele povo no deserto, entender melhor a questão do louvor, não é? Se aproximar de Deus, ter intimidade com Ele, se alegrar com seus feitos, provar desses sabores doces, maravilhosos que Ele tem reservado para nós, para os seus filhos, né? As guloseimas, né? Muitas vezes de Deus, né? Para as nossas vidas que estão lá guardadas e que, né? Muitas vezes nós surpreendemos nossos filhos com alguma coisinha doce que a gente compra aí às vezes na rua, né? Principalmente quando eles eram pequenos, né? Assim, e Deus também tem essas coisas, né? Muitas vezes para nos alegrar, né? Como filhos. Que Deus te abençoe grandemente, tenha uma excelente semana, fica na graça e na paz do Senhor. Eu espero em Deus que a gente possa, claro, com um número limitado de pessoas, mantendo todos os protocolos, não é? Que têm nos sido pedidos, estar com vocês presencialmente, não é? Não todos, infelizmente, mas uma parte da igreja, no próximo domingo, né? Se Deus assim o permitir. Fica na graça e na paz do Senhor, uma excelente semana, conforme eu já falei. Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém.